Vamos nos colocar de pé. Logo após a leitura, eu quero orientar, porque se eu falar agora o que é, aí pronto, aí já sai numa disparada, não é? Quero orientar sobre as nossas crianças. Então as crianças, por enquanto, ficam aí, nós vamos ler a palavra e depois, então, nós vamos orientar a nossa oração. Evangelho de João, capítulo 4, os versículos de 23 a 26, nos diz a palavra de Deus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Eu sou, eu que falo contigo. Disse-nos o Senhor Jesus. Disse Jesus àquela mulher e nos diz hoje, eu sou, eu que falo contigo. Nós vamos orar, eu quero convidar as professoras à frente, as crianças devagarzinho, não é para ficar nenhuma criança agarrando, abraçando a outra, tá certo? Nós adultos precisamos orientar as nossas crianças nesse momento para que elas compreendam um pouquinho, talvez não entendam como nós entendemos e às vezes há adultos que nem conseguem entender. Nós vamos orar por elas, voltamos a partir de hoje e a partir do próximo domingo daremos continuidade ao retorno do trabalho com as nossas crianças no culto da noite, onde elas estarão recebendo uma palavra no nível de entendimento delas. Dos 3 aos 12 anos, como é o nosso departamento infantil, na verdade é de meses, né, de 0 ano, de meses até 12 anos, mas nesse momento nós não estamos com o nosso berçário, estamos voltando passo a passo, com todos os cuidados, neste momento de 3 a 12 anos. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar a nossa fronte. Pai amado, nós te louvamos por Jesus, o mesmo Jesus que falou à mulher samaritana, nos fala nesta noite através da Tua própria palavra, ó Pai, revelada aos nossos corações, pela inspiração do Teu Espírito Santo sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa os nossos pequeninos, para que nesses tempos tão turbulentos em tantas questões, eles possam ser devidamente ensinados na Tua palavra, que eles amem a Tua palavra, que eles amem a palavra do Senhor, que eles amem ao Senhor da palavra e aprendam a amar, que nós possamos como adultos dar exemplo, Senhor, para a vida deles, instruí-los na Tua palavra, dar-nos exemplo de vida, que o Senhor se revele através da Sua palavra aos nossos corações, para que esta palavra estando nos nossos corações, nós possamos inculcá-las, como a Tua palavra nos fala em Deuteronômio 6, possamos inculcar aos nossos filhos, aos pequeninos, àqueles a quem o Senhor colocar à nossa frente. Te oramos assim, Pai, clamando por Tua graça e misericórdia, porque nenhum de nós é digno, nenhum de nós é capaz suficientemente para transmitirmos a Tua palavra. É graça do Senhor, é favor que nós não merecemos, é misericórdia do Senhor, porque o Senhor perdoou os nossos pecados, tem transformado as nossas vidas, conforme a imagem do Teu Filho Jesus, dia após dia. Que o Senhor possa usar a cada professor, nos usar na entrega da Tua palavra, de forma que o nome do Teu Filho Jesus seja glorificado nas nossas vidas. Nós Te oramos e Te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Nós começamos, irmãos, domingo passado, tratando sobre o que Jesus revelou a respeito de si mesmo.
Jesus havia então feito uma viagem e de passagem por Samaria, próximo a uma cidade chamada Sicar, ele para, ele tem sede, sendo Deus, mas sendo homem encarnado, totalmente Deus, totalmente homem, como a Bíblia diz. Ele para junto a um poço e há uma mulher samaritana que vai lá buscar água. Ele pede que ela possa lhe dar água. Começa então o diálogo entre um judeu e uma samaritana. Ela se assusta porque isso já não era normal, nem mesmo entre homens, judeus e samaritanos, uns evitavam os outros, eram capazes de trocar o caminho, nem mesmo um judeu passaria pelas terras de Samaria, como Jesus então estava fazendo. E agora, não só isso, mas ele como um mestre, os rabinos entendiam que era perder tempo conversar com uma mulher. E Jesus quebra todos esses paradigmas, para então levar a sua palavra e trazer uma revelação bombástica para o coração daquela mulher. A mulher estranha, mas ele dialoga com ela. Ele pede água e começam a tratar sobre água, e Jesus começa a falar de uma água que ela não tem, que ela precisaria ter, para que não tivesse a maior de todas as sedes, e pudesse saciar a maior de todas as sedes, que é a sede espiritual. E diante desta conversa tão calorosa nos argumentos e nas ideias, Jesus vai cativando o coração dela. E Jesus então chega e diz: vai, chama o teu marido. E como nós bem conhecemos da palavra, ela olha para Jesus e diz: não, eu não tenho marido. E Jesus então não para ali, e para mostrar quem ele era, e começa a se revelar, ele para e diz: falastes a verdade, falastes bem. Não tens marido, porque 5 maridos já tiveste, e o que tens agora não é teu marido. Como? A mulher fica assustada com aquilo. E então ela olha para ele e diz: vejo que tu és profeta, você está falando da minha vida, sem ter nenhum relacionamento comigo, sem me conhecer, nós nos conhecemos agora, à beira desse poço. Ela aproveita então para tirar uma dúvida. Olha, alguns acham até que ele estaria desviando do assunto, mas isso não é o mais importante. Jesus aproveita cada palavra para conduzir o raciocínio. É ele quem está guiando a mente daquela pessoa. E ele quer chegar em algo extraordinário e profundo para a vida dela, como quer chegar para mim e para a sua vida. E então ela pergunta: olha, os nossos pais disseram que é para a gente adorar neste monte aqui em Gerizim. Vocês, judeus, dizem que é lá em Sião, lá em Jerusalém, lá no templo, onde é o lugar certo. E Jesus diz: olha, a hora vai chegar, e já chegou, em que nem neste monte, nem em nenhum outro canto, a questão não é o monte, a questão não é o local, a questão é o coração. A questão não é o lugar certo, porque o que Deus quer fazer morada é no nosso coração, porque até mesmo na construção de templos, Deus já tinha dito a Davi que nenhum templo conseguiria conter a sua glória. E Deus quer então habitar nos nossos corações. E então, diante destas revelações e destas palavras, e quando Jesus vai tratando sobre isso, ela chega então no texto que nós lemos aqui, e quando Jesus fala sobre a adoração a Deus, quando Jesus diz: olha, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Lembrem-se, na mente dela é um judeu querendo ensinar uma samaritana. Então ela para e diz, e nos diz a palavra no versículo 25, que ela diz: eu sei. É como se dissesse: nós samaritanos sabemos disso. Nós sabemos que Deus é espírito. Sim, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Ela vai até além. Não só sei que Deus existe, mas nós, não só são vocês, judeus, que estão esperando o Salvador. Nós também estamos esperando. Eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo, ungido de Deus. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E é nessa hora, então, que Jesus fala mais profundamente ao seu coração. E a palavra de Deus nos diz: disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Os discípulos chegam, acham estranho Jesus conversando com a mulher, não questionam o mestre. Aquela mulher então nos diz a palavra de Deus que o que é que ela faz? Ela deixa o cântaro dela,
volta à cidade, vai anunciar que encontrou alguém que, na ótica, na visão dela, talvez seja ele o Messias, o Salvador. Será ele o Cristo que nós estamos esperando? E as pessoas correm ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Jesus se revela para aquela mulher. Ele diz: eu sou, eu que falo contigo. Mas ela ainda está em dúvida. O seu coração está sendo fisgado, sim, pelo Cristo. Ela agora corre, os homens, as pessoas da cidade vêm até o Senhor Jesus Cristo. E Jesus, então, vai se revelar e pessoas vão crer em Jesus, tendo a instrumentalidade daquela mulher. Deus usou aquela mulher para trazer pessoas da cidade, samaritanos, para que pudessem crer no Senhor Jesus Cristo. É algo maravilhoso. E eu e você, nós precisamos abrir os olhos nos dias que nós estamos vivendo. Quando há muitas vezes uma escalada contra o nome de Cristo. Quando as pessoas confundem e misturam todas as coisas. Quando ser cristão é algo ignóbil, inútil, rejeitável, desprezável. Nós precisamos lembrar a quem nós adoramos. Quem é Jesus? Ele não pode ser um a mais. Não. Ele não pode ser um grande mestre. Ele foi muito mais do que um grande mestre. Ele não pode ser um grande profeta, porque nós sabemos que tem religiões e grupos religiosos que têm os seus grandes profetas. Ele não pode ser só um grande rei político, não. Ele foi tudo isso, ele foi mestre, ele foi sacerdote, ele foi rei, ele foi profeta, mas ele foi e é muito mais do que tudo isso. E eu e você, quando nós o adoramos, quando adoramos o nome de Cristo, nós precisamos ter consciência de fato quem Cristo é, a quem nós adoramos, a quem a nossa vida foi de fato entregue e a quem nós adoramos. Quando Jesus diz para aquela mulher, eu sou, ele está usando exatamente aquele termo, e me permitam relembrar o que nós falamos domingo passado. Ele está usando aquele termo que ele usou, que Deus usou, se revelando para Moisés, lá de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Quando lá em Êxodo, Deus chamou Moisés, é registrado no livro de Êxodo, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel, Moisés para diante do próprio Deus, ali naquela manifestação da sarça que ardia em fogo, mas não se consumia, o poder de Deus ali manifesta. Moisés para diante do Senhor e diz, Senhor, mas eu vou chegar lá e eu vou chegar para Faraó e eu vou dizer, olha, o meu Deus, o Deus de Israel, mandou dizer que é para libertar esse povo. Mas, Senhor, Faraó vai olhar para mim e vai dizer, quem é o seu Deus? Nós temos um bocado de deuses aqui no Egito. Quem é o seu Deus? Que história é essa? Do seu Deus mandar você vir aqui no Egito dizer que é para libertar o povo que é meu escravo, que está escravizado aqui no Egito. E é quando Deus diz, Moisés, eu sou o que sou. E você vai lá e vai dizer, eu sou, me enviou. Este é o nome do Deus de Israel. E é quando Deus se revela a Moisés e revela então o seu nome. Eu gostaria até de relembrar e ver, para que você possa... É fácil, eu sei que você já leu logo o primeiro em hebraico. E como eu fiz o teste domingo, se você tentou ler da esquerda para a direita, você errou. Você é um bom ocidental, a gente lê da esquerda para a direita. O hebraico é lido da direita para a esquerda, já começa estranho daí. Transliterado são as letras que nós temos aqui no alfabeto. Isso é um tetragrama do nome de Deus, e o nome mais próximo à pronúncia que imagina-se mais próxima é Yahvé ou Javé. E qual o problema, então, para não termos total e exata certeza? Mas é o que os judeus ortodoxos entendem como mais próximo do nome de Deus, que é justamente o eu sou.
é porque é uma língua, digo, consonantal, como está transliterado aqui embaixo. É uma língua, a língua hebraica era uma língua consonantal. E o que é que os judeus fizeram? Com o passar dos séculos, eles pegaram as vogais do nome Adonai, que significa Senhor, e eles colocaram as vogais embaixo do nome de Deus, para que eles não pronunciassem o nome de Deus, de tão sagrado que era considerado. Então eles pronunciavam Adonai, Senhor, que transliterado para a nossa língua portuguesa, chega-se ao nome de Jeová ou Jeová, mas não que Jeová seja o nome de Deus, não. Na junção das vogais de Adonai, junto com Yahvé ou Javé, forma-se então o nome que, transliterado para o português, chega-se ao nome de Jeová. Mas não é que Jeová é o nome de Deus, como até as testemunhas de Jeová alegam e tomam para si, dizendo, este é o nome de Deus, Jeová. Não, não é. Nem os judeus aceitam isto. Eles que são peritos e doutores no Antigo Testamento, eles não aceitam isso. Eles sabem que Jeová não é o nome de Deus. Mas então, quando Jesus fala, eu sou, ele está usando exatamente essa expressão que foi revelada a Moisés. Yahvé ou Javé, e que Deus havia então dito, Moisés, você vai dizer a Faraó, eu sou, me enviou. Faraó não conhece quem é eu sou, quem é Yahvé ou Javé. Faraó não conhece o Deus de Israel. E Deus então manda 10 pragas. Cada uma daquelas pragas vai contra divindades do Egito, que eram adoradas. E aí o eu sou se revela para o povo de Israel. Esse nome, Yahvé ou Javé, é citado no Antigo Testamento mais de 5.000 vezes, porque é um dos nomes usados para Deus. El, como nós cantamos, El Elyon, Elohim, El, é a partícula para a divindade, para Deus. Elohim, como se fossem vários deuses, nós sabemos que não são, é um só Deus, 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Elohim, a Trindade estava ali presente na criação. E então, a palavra de Deus, quando Jesus diz, eu sou, os judeus entenderam muito bem. Eles entenderam o que Jesus estava falando, até porque Jesus falava o hebraico e aramaico. Ele não estava falando em grego. O Novo Testamento foi escrito em grego, mas a comunicação dele, no meio do povo de Israel, era em hebraico e algumas vezes em aramaico. Eli, Eli, lama sabachthani. Era usando também o aramaico, um dialeto do hebraico. Mas quando ele falou, eu sou, as pessoas entenderam. Os judeus entenderam. Tanto que em outro momento quiseram pegarem pedras para apedrejá-lo. E ele disse, por qual das obras vocês querem me apedrejar? E os judeus disseram, não é por obras. Não é por nenhuma das suas obras. Mas é porque sendo tu homem, te fazes a ti mesmo Deus. Ou seja, você está declarando que é Deus, isso é uma blasfêmia. Nenhum homem pode se declarar Deus, e você está se declarando Deus, e é por isso que nós queremos lhe apedrejar. Mas ele é e continuará sendo Deus. Foi a declaração dele, do próprio Senhor Jesus Cristo. E aí então a gente entende, se o nome de Deus era e é tão sagrado, se o nome de Deus não era para ser pronunciado pelos judeus, imaginem a ira dos fariseus, dos religiosos daquela época, quando Jesus disse, eu sou. Eu sou o pão da vida, foi a pregação do domingo passado. Eu sou a luz do mundo. Os fariseus ficaram revoltadíssimos. Entendiam muito claramente que Jesus estava dizendo que ele é Deus e que ele era o pão da vida, como a palavra de Deus se refere a Deus no Antigo Testamento também, o maná, e ele era a luz do mundo. Assim como a glória de Deus brilhava no templo e fora, e essa glória deveria atingir a todas as nações. Mas Jesus não para aí.
Ele não diz só, eu sou o pão da vida. Ele não diz só, eu sou a luz do mundo. E eu convido você, então, a olhar o que mais diz Jesus. Jesus diz também, eu sou a porta. Eu sou a porta e eu sou o bom pastor das ovelhas. Jesus usa duas figuras referentes às ovelhas. E eu convido você a abrir no Evangelho de João, capítulo 10. Olhe como Jesus se refere a si mesmo, a ele. Em João 10, dos versículos de 1 a 9, observe como Jesus se coloca como a porta das ovelhas. Em verdade vos digo, observe bem, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, diz Jesus. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus se apresenta como a porta das ovelhas. Antigamente, as ovelhas eram guardadas no aprisco e esse aprisco tinha apenas uma porta. As ovelhas só podiam entrar por ela e só podiam, então, sair por ela. Era por esta porta que, então, o pastor das ovelhas entrava para alimentar as ovelhas. Era por esta porta que o pastor das ovelhas entrava para cuidar da saúde, então, das ovelhas ali no aprisco. Era por essa porta que o pastor das ovelhas abria, entrava e chamava as ovelhas e tirava elas para as pastagens fora. Então a porta tinha um lado de segurança, a porta tinha um aspecto de que só entrava lá o pastor das ovelhas, porque o porteiro cuidava, então, desta porta. Há uma história que na Inglaterra antiga, da Idade Média, eles tinham em algumas igrejas, e talvez eu nunca tive a oportunidade de ir, mas já vi algumas fotos, onde o púlpito não ficava numa área mais baixa, ficava numa área mais elevada. E você, para chegar até o púlpito, você ia por trás, subia uma escada, passava por uma porta e chegava ao púlpito, para que quem estivesse lá em cima conseguisse ter uma visão do templo, de toda a nave completa. E as pessoas pudessem, então, não ter nada na frente delas e pudessem enxergar bem o pregador. Algumas igrejas tinham isto. Então, o que aconteceu certa feita? Um pastor foi convidado por uma família, e esses dois pastores tinham brigado, não tinham se entendido, e naquele momento, então, o pastor da igreja subiu a escada, entrou para o púlpito, e então o outro pastor veio. Só que nada contra os gordinhos, mas o pastor, o outro, era muito gordo, então ele foi passar na porta, não conseguiu. E qual foi a forma para levar o pastor lá para o púlpito? Colocaram uma escada, ele subiu a escada na frente de todo mundo e então foi para o púlpito. Quando ele foi para o púlpito, o pastor da igreja local, brigado com ele, leu João 10, 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Então você já imagina a visão que a igreja começou a ter daquele que não tinha passado pela porta.
Por mais cômico de algum lado que possa parecer, mas a verdade é que Jesus está dizendo: ninguém pode chegar às minhas ovelhas, ninguém pode alimentá-las devidamente, ninguém pode cuidar delas devidamente, se não passar por mim, Jesus. O crivo é Jesus, o pêndulo é Jesus, então tudo tem que passar por Ele. E por isso que ele disse: quem veio antes de mim, quem tentou passar outro ensinamento, é ladrão e salteador. Jesus é o critério por meio do qual todo ensinamento precisa ser julgado. É o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. E Jesus combate aqui também os fariseus e aqueles falsos religiosos daquela época e de hoje. O crivo é Jesus. Nós temos que olhar para Jesus, olhar para os seus ensinamentos, ver a sua palavra e aprendermos dele. É nele, como ele mesmo nos chama: aprendam de mim. Chamou os seus apóstolos, em Mateus 11, 28 a 30. Chamou os seus apóstolos: aprendam de mim. E nós, vez por outra, cantamos esse louvor: aprendam de mim. Jesus diz: eu sou a porta. Tem que passar por mim. Não tem outro meio. Não tem outro acesso. Não tem outro acesso ao Pai, a Deus, que não seja por meio do Senhor Jesus Cristo. Era por meio da porta que as ovelhas tinham segurança. É por meio de Jesus que temos segurança. Era por meio da porta que o pastor passava para alimentar as ovelhas e dar alimento e trazer liberdade também, segurança, proteção, liberdade, passeio, descontração. Era o pastor que passava pela porta. Jesus estava dizendo: eu sou a porta, tem que passar por mim. Sem mim, nada feito. Sem o Senhor Jesus, nada feito. Não há salvação, não há alimento verdadeiro que não seja por meio dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus, nessa relação com as ovelhas, ele não diz só que ele é a porta, mas ele vai nos dizer também que ele é o pastor das ovelhas. E ele nos diz isso, do versículo 10 ao versículo 18. Veja como Jesus se coloca. Neste mesmo Evangelho de João, capítulo 10, dos versículos de 10 a 18, Jesus diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí Jesus diz: eu sou, olha o eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou, repete Jesus, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim. E eu conheço o Pai e dou a vida, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e tenho também autoridade e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Como é maravilhoso que Jesus coloca. Ele diz que ele é o bom pastor. Ele não é o mercenário. Ele é diferente, incomparavelmente diferente do mercenário. Ele não está ali para matar a ovelha e usufruir da sua carne, da sua lã. Não, não. Muito pelo contrário. Jesus esteve na cruz para entregar a vida dele por mim e por você. A palavra de Deus vai nos ensinar, e você pode ler depois em casa, Ezequiel capítulo 34, é um capítulo todo, onde Deus é apresentado como bom pastor. E ele vai falar dos maus pastores, dos pastores que Deus enviou, mas daqueles então que se fizeram pastores.
e foram enganosos. Ezequiel capítulo 34. Ele vai falar das ovelhas, como é difícil trabalhar com as ovelhas. Como a ovelha é um animal tão delicado e tão problemático, é verdade. Nós somos assim. Mas louvado seja o Senhor, porque Deus é o pastor, supremo pastor, Ele é o pastor perfeito. E os seus eleitos é o seu rebanho. Jesus fala de ovelhas de outro aprisco, ele está se referindo aos gentios. As ovelhas dele, as ovelhas de Deus não são só do povo de Israel. Existem ovelhas em outras nações, que não só do povo de Israel. Jesus então fala dessas ovelhas de outro aprisco. Jesus diz que ele, como bom pastor, como pastor perfeito, ele é capaz de dar a vida por mim e por você, como ovelhas dele. Ele deu a vida por mim e por você na cruz do Calvário. Ele de fato morreu para perdoar os meus e os seus pecados. Ele morreu. Ele se entregou a si mesmo na cruz do Calvário. E como ele disse, eu tenho poder para dar a minha vida e eu tenho poder para reavê-la, para ter esta vida de volta, porque esse mandato, esse poder eu recebi do meu Pai. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, é o Filho de Deus, perfeito, tremendo e maravilhoso e todo-poderoso. Deu a sua vida, reaveu a sua própria vida na ressurreição. A grande pergunta, irmãos, é: o Senhor é o seu pastor? Porque se Jesus é o seu pastor, e é tão impressionante, que quando Jesus fala, eu sou o bom pastor, os judeus entenderam muito bem, dentre todos os textos do Antigo Testamento que falam sobre Deus como bom pastor, como o servo do Senhor, ou seja, Jesus como bom pastor, o Messias é o bom pastor, o Salvador é o bom pastor, e os judeus lembravam muito bem do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, de nada terei falta, eu estou completo. Eu tenho tudo em Cristo, como Jesus, como Paulo disse sobre Jesus, tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo era um bom judeu, conhecia muito bem a palavra. Tudo posso nele, naquele que me fortalece, porque ele é o meu pastor. Por isso que eu posso passar por qualquer circunstância. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tanto faz eu estar na fartura ou na escassez, tanto faz eu estar nos pastos verdejantes, como eu estar passando pelo vale da sombra da morte. Ele é o meu pastor, isso me basta. Paulo sabia disso, Moisés sabia disso, Davi sabia disso, os profetas souberam disso, os apóstolos aprenderam disso. E Jesus agora então estava dizendo, Jesus estava dizendo, eu sou o bom pastor. A grande questão e que você deve perguntar ao seu coração é: Jesus é o meu pastor? Jesus é o meu Senhor? Ele é o meu Salvador? Porque é Ele mesmo, Jesus, quem vai nos dizer em João 10, 27 e 28. Jesus vai nos dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus é que vai nos dizer, João 10, 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus diz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Talvez você tenha me ouvido falar em algum momento, em dizer assim, calma, não se precipite. Não julgue a outra pessoa e o que Jesus diz. Sim, em primeiro lugar, você pode estar julgando, dizendo assim, mas eu estou com todas as provas aqui, certo? Mas você não pode chegar e dizer assim, esse daqui não é um eleito. O teste é fácil. Já teve gente conversando que dizia assim, vamos fazer o seguinte, eu faço aqui uma declaração. Declaro
para os devidos fins da eternidade, que se o que eu estou falando não corresponder à verdade, você está dizendo que ele não é um eleito. Se ele for, que você então perde a salvação. Se eu fizer a declaração, você assina. Eu já brinquei com determinados crentes conversando, pastor, mas veja só, veja fulano, veja isso, veja aquilo. Eu digo, você assina, e aí a gente faz um pacto, a gente se coloca diante do Senhor. Se ele assinar e não for verdade, então nada de salvação para ele. Eu não assinaria por ninguém. Como eu vou falar do outro? Eu posso até dizer assim, olha, não está dando fruto bom. O fruto que você está dando não é fruto de um filho de Deus, certo? Mas eu não vou assinar quanto ao destino eterno, não, porque eu não sou Deus. Isso não é para mim e para você. Mas ele, o bom pastor, conhece. Ele, o bom pastor, sabe. Mas eu e você, sim. Se nós ouvimos a sua voz e nós o seguimos, como diz a palavra de Deus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, hoje se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. O tempo não é amanhã. O tempo não é quando você, como ovelha, estiver perfeito. Quando estiver tudo resolvido. Não, pastor, eu estou esperando porque eu já estou quase conseguindo me livrar de todos os pecados. Você está enganado. Nós só nos livramos dos nossos pecados só por meio do Senhor Jesus Cristo. Pastor, veja, quando eu estiver perfeito, aí eu vou. Não, então você não vai nunca. Porque nenhum crente vai ficar perfeito nesta terra, não. Nós podemos atingir 99%, mas 100% de perfeição, nenhum. Porque nós pecamos. Por pensamentos, por palavras, por ações, às vezes uma coisinha boba. Teve uma raivinha injusta com a sogra, pecou. Se foi injusta, pecou. Desejou o mal para o próximo, pecou. Roubou uma canetinha. Mas pastor, foi só uma caneta. Sim, meu filho, mas a Bíblia diz, não roubarás. Pastor, mas ele é rico, pastor. Essa caneta não faz a menor diferença para ele. Ele tem umas 100 dessa. Pecou. Então não tem 100% aqui. Aqui não. É em Cristo. É só por meio de Jesus. Os meus e os seus pecados perdoados por aquele que disse, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. E nós precisamos entregar a nossa vida a Ele, porque Ele deu a sua vida por nós. Ele não disse só, eu sou a porta e o bom pastor das ovelhas. Mas Jesus disse também, se você passar para o capítulo 11, Jesus diz algo extraordinário. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sei que nós esperamos muitas vezes sermões e mensagens diferentes, mas se eu pudesse, eu só falaria desse texto, principalmente sepultamentos. Quando as pessoas estão diante do choque, da morte, de vidas tão queridas. Quando você chega, e no capítulo 11 é uma situação destas. Para o que Jesus vai nos dizer, para o que Jesus disse para aquela família tão querida dele, que morava em Betânia. Jesus estava distante de Betânia, estava com seus apóstolos. E veja, não tinha chegado nenhuma notícia. Jesus olha para os seus apóstolos e diz assim, olha, nós precisamos voltar lá para Betânia. Nós precisamos voltar para a Judeia. Porque Lázaro adormeceu. Aí os apóstolos param e falam, mestre, peraí, a gente vai fazer o que lá? Ele não está dormindo, ele vai acordar. Senhor, aquela região foi a região que os judeus estavam querendo matar o Senhor. Nós não temos mal o que fazer lá não. Ou seja, como quem diz, o evangelho já foi anunciado, já foi pregado, eles rejeitaram, então não tem mais que voltar para lá. Aquela é uma região de risco, Senhor. E aí então Jesus diz, Lázaro morreu. Lázaro morreu.
E Jesus diz: e eu estou feliz, porque vocês não estão lá, para que vocês creiam em mim, no que eu estou dizendo. Quando Jesus disse Lázaro adormeceu, foi o termo de carinho. É um termo não chocante, como a Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses, que já pregamos naquele texto, capítulo 4, quando o apóstolo Paulo fala os que dormiram em Cristo. Mas agora que os apóstolos não entenderam, Jesus diz: Lázaro morreu, e eu estou feliz que vocês não estão lá, para que vocês creiam, para que vocês creiam em mim. Era o que Jesus estava colocando para os seus apóstolos. E então Jesus vai lá para Lázaro, porque a notícia era que ele estava doente, estava enfermo, mas a notícia não era que ele tinha morrido. E quando Jesus, então, dá a notícia, diz para os apóstolos que eles morreram, Jesus ainda passa 2 dias para chegar lá. Proposital. Ele já estava morto, Lázaro. Deus tem os seus planos e Jesus é o Filho de Deus. E o que é que então acontece? Jesus chega lá, Marta sai desesperada ao seu encontro, é comunicada que Jesus havia chegado, ele ainda não tinha chegado na casa deles, e Marta conversa com Jesus. Depois, Maria conversa com o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de João, o apóstolo João, foi extremamente detalhista em cada ponto. Porque o Evangelho de João não queria que ficasse nenhuma dúvida de que Lázaro havia, de fato, morrido. Porque ele poderia ter tido um mal súbito, então, de um dia para o outro, acordou, voltou à vida, está tudo resolvido. Não. João chega a dizer que as mulheres, quando Jesus diz, vamos ao túmulo, as mulheres dizem, Senhor, já é de 4 dias, já cheira mal. E a expressão aqui é que estava num estado já de decomposição. É a ideia. Pense num corpo que já está há 4 dias. Morreu 4 dias. O que é que está acontecendo com o corpo? É lógico. O corpo já está em decomposição. Já começa o processo de decomposição. E João faz questão de cada detalhe. As mulheres dizem, ele já cheira mal, Senhor. Como quem diz, o que é que a gente vai fazer lá? Até porque elas disseram, Senhor, sim, nós cremos. Quando Jesus fala sobre vida e ressurreição, elas dizem, nós cremos na ressurreição, mas quando elas falam assim, elas estão falando da ressurreição do último dia, que nós também esperamos. Não, Jesus estava falando daquele momento. E é quando Jesus nos diz, a partir do versículo 39, quando a palavra nos fala sobre a questão do cheirar mal, até os judeus chegaram a dizer, será que não podia? Veja bem como os judeus colocam. Depois que vem o Senhor Jesus Cristo, depois que a palavra de Deus nos coloca diante do choro de Jesus, no versículo 35, depois que os judeus testemunham dizendo, vede quanto o amava, como Jesus amava Lázaro, chegou a chorar, mesmo sabendo que ia ressuscitá-lo. E no versículo 37, alguns judeus então objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Ainda estavam pensando assim, puxa vida, será que ele não abriu os olhos aos cegos? Se ele estivesse aqui, será que ele não poderia fazer com que Lázaro não morresse? Eles não estavam pensando na ressurreição, eles estavam perguntando, será que ele não podia ter evitado essa morte, já que ele estava tão doente? O que é que diz o versículo 38? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus,
Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. O chocante, irmãos, e o impressionante são as palavras do Senhor Jesus Cristo, quando antes, nos versículos 25 e 26, ele então já havia dito. E é um texto tão precioso. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E é quando ele pergunta: creis isto? Que Marta então vai dizer: sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Que coisa! Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Nenhum ser humano pôde até hoje dizer isso. Nenhum líder religioso. Ninguém pôde dizer. Quem é louco de dizer: eu sou a ressurreição e a vida? Então se você é a ressurreição e a vida, você tem algum poder que você possa provar isso? Jesus ressuscitou várias pessoas. Você lembra? Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus ressuscitou o filho da viúva, o filho único da viúva de Naim. Jesus ressuscitou a Lázaro. Pessoas ressuscitaram na ressurreição de Cristo. São testemunhos do poder de Jesus sobre a vida. Ele deu e ele reaveu a sua própria vida. Quem pode dizer como Jesus? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Não morrerá eternamente. Não é só quem crê em mim, como diz a Bíblia, ainda que morra, não é só que vai viver novamente. Mas é também que todo aquele que vive e crê no Senhor Jesus Cristo não vai passar pela segunda morte, não morrerá eternamente. Não estará largado e jogado no inferno por causa dos seus próprios pecados, porque creu no Senhor Jesus Cristo, chamado pelo Senhor, alcançado por sua graça de forma tão maravilhosa. O chamado do Senhor Jesus Cristo para mim e para você é que nós creiamos nele, de todo o nosso coração. Eu sou a ressurreição e a vida desse Jesus. Ele não só falou, ele agiu. Ressuscitou várias pessoas, e uma delas, no contexto daquela declaração tão maravilhosa: eu sou a ressurreição, eu sou Javé, eu sou Deus, eu sou a segunda pessoa da Trindade, eu sou o Cristo prometido, o enviado de Deus, eu sou a ressurreição e a vida. Ele não só falou, ele agiu ressuscitando Lázaro. Ele não só falou, ele testemunhou da sua relação com o Pai. Eu recebi esse poder do Pai. Enquanto alguns correram, assustados com aquilo, para avisar aos fariseus daquela época, outros creram no Senhor Jesus Cristo. Creram ali. Talvez, e é bem possível, que você tenha ouvido falar sobre um homem tão famoso, professor universitário,
escritor, romancista, poeta, crítico literário, ensaísta, teólogo irlandês. Foi professor da Universidade de Oxford, também da Universidade de Cambridge. Nasceu no ano de 1898. Morreu no ano de 1963. Conheceu o Evangelho. Abandonou o Evangelho, ainda jovem. Ganhou a carreira acadêmica, fez sucesso. Até o dia em que Deus foi trazê-lo de volta. Você é meu. Você é meu. Deus foi buscá-lo de volta. Esse homem, reconhecendo a sua dívida para com Deus, procurou deixar na história a marca da graça de Deus na sua vida e do entendimento, da compreensão da palavra de Deus, de que o próprio Deus lhe havia dado. Como professor, como escritor, com tantas qualidades, esse homem, então, produziu livros que são estudados ainda hoje. E deixou nestes livros a mensagem do Evangelho. E você já deve saber de quem eu estou falando. C.S. Lewis. Alguns livros transformados em filme, As Crônicas de Nárnia. E aí você assiste as Crônicas de Nárnia e você diz, puxa vida, já pensou? Uma pessoa que não conhece o Evangelho, ela diz, que leão extraordinário. Que poder esse leão tem. E quando você conhece o Evangelho, diz, é Jesus. É o leão da tribo de Judá. Por favor, com todo respeito e carinho, tem nada a ver com o leão do esporte, tá certo? É o leão da tribo de Judá, é Jesus. É aquele leão que no filme, quem não entende, diz, Aslan foi morto, que coisa horrível. O herói do filme, morto pelos inimigos. E quem não conhece o Evangelho, então de repente vê Aslan vivo. Não foi nenhum médico que foi lá curá-lo. Ele ressuscita. É o seu poder dado pelo Pai. E C.S. Lewis foi deixando as marcas do Evangelho ali. Os seus livros, repito, transformado em filmes. Mas num livro extraordinário, se você não leu, eu diria, vale a pena ler. Muito bonito o título, simples demais. Cristianismo puro e simples, de C.S. Lewis. Cristianismo puro e simples. Ele escreveu este livro em 1952. Ainda é um grande livro. Ele então trata do que é chamado o trilema sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem seria Jesus? E C.S. Lewis então faz uma declaração neste livro. Preste bem atenção no que ele diz. Ele diz, estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por alguns, por muitos, digo, a seu respeito, a respeito de Jesus. E o que é que as pessoas dizem? Ele coloca aí, então ele coloca a frase. É quando as pessoas dizem o seguinte, estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. E então C.S. Lewis continua combatendo esta ideia errada das pessoas, inclusive presentes no nosso século. Jesus é um grande mestre da moral, mas não me venha com a história de que Jesus é Deus. C.S. Lewis então diz, essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido, dizer ser um ovo cozido. Ou então essa pessoa não seria lunático, seria o diabo em pessoa.
Faça você a sua escolha. Ou esse homem, Jesus, era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode prosternar-se, quebrantar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Jesus não deixou esta opção e não quis deixá-la. Agora parece-me óbvio que ele não era nem um lunático, nem um demônio. Consequentemente, por mais estranho, assustador e inacreditável que possa parecer, tenho que aceitar a ideia de que ele, Jesus, era e é Deus. Era e é Deus. O trilema, então, que é atribuído a C.S. Lewis, é resumido da seguinte forma, em 3 frases. Daí, então, o trilema. Ou Jesus é um mentiroso, porque disse ser o Filho de Deus, sabendo que não era, ou Jesus é um lunático, porque qualquer um que crê ser o Filho de Deus e não é, só pode ser um louco, um fora de si. Ou Jesus é o que ele disse ser, o Senhor, o Filho prometido de Deus, o próprio Deus. Foi isso que Jesus disse. Quando ele disse, eu sou, ele estava dizendo, eu sou Deus. Eu sou o Filho de Deus, eu sou o prometido de Deus, eu faço parte da Trindade bendita, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sou Deus, eu sou o Salvador. Jesus então disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta e o pastor das ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça. Quem é Jesus para você? De cabeça baixa, olhos fechados. Jesus seria um grande mestre? É pouco. Ele seria um lunático por pensar que era o que não era? Não. Ele seria um mentiroso por dizer que era o que não era? Também não. Mas não sou eu que tenho que convencer o seu coração. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. Só o Espírito de Deus pode nos fazer exaltar o Filho de Deus e reconhecer. Jesus é Deus. Jesus é o Salvador prometido. Eu não tenho outra alternativa fora de Jesus. Por isso que, de cabeça baixa, olhos fechados, eu quero perguntar a alguém que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, mas gostaria de, nesta noite, levantar uma de suas mãos e com este ato dizer, Senhor, eu reconheço que Tu não és um lunático, que Tu não és um mentiroso, que Tu não és só um grande mestre, um grande ensinador, que Tu não és mais uma divindade entre milhares que possam ser adoradas ou desprezadas pelo ser humano. Tu és o Filho de Deus, Senhor, eu reconheço isso. Com esse ato, entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Há alguém que ainda não tomou esta decisão, mas gostaria de fazê-lo nesta noite, gostaria de levantar uma de suas mãos e entregar a sua vida ao único Senhor e Salvador.
ao único que disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta e o pastor das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida. Há alguém que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, mas gostaria de fazê-lo, levantando uma de suas mãos? Vamos orar ao Senhor. Amém. Há mais alguém? Amém, Senhor. Amém, Jesus. Há mais alguém que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, mas gostaria de tomar esta decisão? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome. Senhor Jesus, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós Te bendizemos, Pai, porque nós não podemos salvar a nós mesmos. Só o Senhor pode nos salvar. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Nos ajuda como igreja, Senhor, para que possamos exaltar e sempre glorificar o nome daquele que é o nosso Salvador. Louvado seja o Teu nome, Pai. Louvado seja o Teu nome porque o Senhor nos salvou, nos alcançou por Sua graça e misericórdia, quando nós estávamos perdidos no império das trevas. Traze-nos, ó Pai, para os Teus braços, Tu que és, por meio do Teu Filho Jesus, o nosso supremo pastor. Tu que és o maná, o alimento que nós precisamos acima de qualquer alimento. Tu que és a luz que brilha no meio das trevas. Tu que és a porta pela qual entramos e achamos descanso e salvação para as nossas almas. Tu que és o nosso supremo pastor. Tu que és a nossa ressurreição e a nossa vida. Nós Te adoramos, Pai, e Te louvamos por Jesus, que é tudo isto em nós, apesar de nós, e em cada um dos nossos corações. Te oramos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus, e para a glória dEle, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.